Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar nos empreendendo com a prática da sabedoria, né? A sabedoria é algo que a gente não carrega, a gente não se importa. Ela está presente sempre, né? Então, quando a gente pratica a presença dela, ela se apresenta para nós de uma forma mais fácil. E a gente desparte o reconhecimento dela a partir do comprimento sensitivo que ela descomporta a gente em saber. Então a gente desimpressiona-se a partir da sabedoria e ela se revela para nós e ela fornece a nós os dados que a gente precisa. E não é à toa que nós estamos hoje em dia tão contentes no superlativo das afirmações. Todas as transformações que o homem crê e cresce por acrescentar-se, de saber-se sobre essas transformações que compõem esse homem, essa nobreza, essa afirmação, são dispositivos da prática desse treino, desse saber. E isso desabria o homem a implantar a reformulação, ou seja, a renovação, a inovação das matérias, que é o produto das transformações dessas matérias. Só que, para saber sobre essa particularidade de intimar a matéria para se unir com outra e revelar um dado de união forte que se comprimenta e se expoentiza-se, né? Revelando um produto, um produto que se aprimora no ser por saber e dissentir-se desse saber, é que a gente trabalha o conhecimento denotativo de cada uma das espécies dessa composição. Então, desarranjando essa sabedoria, a gente começa a comemorar-se de saber. E aí, bom, nós passamos o ensino médio, a gente passa o ensino médio aprendendo matérias básicas, né? O ensino médio, matérias básicas. Porém, essas matérias, elas são cargas que nos descarregam diariamente e ninguém pode fugir, né? Ninguém pode fugir desses saberes. E quando a gente pratica esses saberes, a gente consegue não só estar no superlativo dessas verdades praticadas nas instalações desse lado de saber do homem e rejeitar a qualquer coisa, ou seja, saber e promover a sabedoria a partir das escolhas, é que se a gente vai carregar isso durante toda a vida, praticar isso nos arranja uma comemoração. E é isso que a gente vem fazendo, a gente vem praticando a comemoração de saber todos esses pontos de adversação, né, construída por advertir-se do homem em saber, né, as escolhas que mais fornecem um dado material de consistência para as suas habilidades. E tudo isso é segurança. É claro que a gente pode acreditar que dentro dessa cadeia de saber, dessa prática, muitos já praticaram, muitos já sabem e já fazem automaticamente essa sabedoria se decompor por veículo de receita. Isso é ótimo, né?
nos agrada bastante, né? Toda receita ela vem da prática desse treino, né? De cientificar e de editar sobre tais razões investigativas. E aí o que acontece? Acontece que a gente vai ganhando mais consistência nessa sabedoria e nessa razão por praticar esses pontos das práticas dos nossos antepassados. Até porque, se nós temos receitas hoje, a gente não pode simplesmente receitar sem um elo de respeito para com a consolidação desse levantamento de receitas, né? Desses testes científicos. A gente precisa de demonstrar da onde que vem esse todo o raciocínio até chegar a esse endireitamento que a gente está hoje. E é isso que atrapalha muitas pessoas, né, na atualidade, porque elas querem todas as receitas prontas, mas não querem saber das importâncias, das dificuldades, de como se faz, né? E aí a comodidade toma conta das pessoas e viraliza as pessoas numa tomada de ira para arranjar-se de um produto de receita. Mas as coisas, os artifícios não são assim, né? Eles precisam de renderização, eles precisam de aguçamento sensitivo, enobrecimento e destaques. E para isso a gente usa os recursos de organização. A tabela é um recurso de organização desses destaques. Os nomes arranjados, eles são recursos de organização desse destaque. O treino e o despartilhamento de dados a partir da prática da educação também são um volume desses dados, são o arranjo e o pertencimento da organização desses dados. E para isso a gente vai continuar fazendo essa renderização humana para empreender-nos e nos edificar como espécies que procuram sempre as melhores escolhas dentro desses lados cognitivos de saber e praticar insistentemente esse lado de compreensão das sabedorias já tomadas. E aí a gente hoje vai falar, né, da parte dessa organização que toma uma família, né, uma família que não tem nenhum elemento metálico. Veja bem, o empreendimento de hoje é conhecer a família que não tem nenhum integrante metálico. E essa família é a família dos halogênios. Então, o estudo começa daqui, né? O que é importante desde já é se familiarizar, já que é família e é treino e é conhecimento, é se familiarizar com a pronúncia dessas lojas de assentamento de saber, né? Ou seja, a palavra, a sílaba em contração dessa série de organização de saber. Halogênio. Halogênio. Então, isso aqui, ó, já desaperta um significado muito elegante e muito bem indexado na nossa artificialidade imaterial de saber sobre as matérias, né? Então, o halogênio é a série química, é o grupo 17 da tabela periódica, formado pelos seguintes elementos: flúor, cloro, bromo,
iodo, astato e teneso. E aí, olha só. Todos apresentam 7 elétrons no seu último nível de energia. Todos apresentam 7 elétrons no último nível de energia. Então essa é uma característica elementar dos não metais. Terminando a sua configuração eletrônica em subnível P com 5 elétrons. Para o halogênio adquirir estabilidade química, o seu último nível de energia precisa receber um elétron para ele atingir 8, né? Um par que descompartimenta contração, transformando-se num íon mononegativo. Este íon é denominado haleto e os seus sais de haletos. Um dos haletos mais famosos é o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha. Então, olha só, o sal de cozinha, ele é um não metálico, é um haleto, né? Muitos compostos orgânicos, sintéticos e alguns naturais contêm halógenos. Estes compostos são denominados compostos halogenados. Então você tem muitas misturas utilizadas hoje em dia com halógenos. Possui uma eletronegatividade mais ou menos maior ou igual a 2,5, segundo a escala de Pauling. São altamente oxidantes. A redução consiste na diminuição algébrica das cargas formal ou do número de oxidação de uma espécie química. Oxidantes, decrescendo esta propriedade no grupo de cima para baixo. Por isso, reagem espontaneamente a metais. Então, reagem espontaneamente com metais e não metais. Ou seja, conseguem ser misturados, ser decompostos para sofrerem rearranjos, né? Vamos ver dentro dessas integrações, né? Aqui, ó, a gente está na família 7. Vamos ver então aqui, ó, o que cada um desses elementos eles têm em sua particularidade, ó. Flúor, né? Vamos ver o extrato de atividade descarregada do flúor. O flúor é um elemento químico do símbolo F de um número atômico 9. Tem 9 prótons e 9 elétrons. De massa atômica 19, situado no grupo dos halógenos. Sua forma biatômica é F2 e em CNTP. Sigla CNTP, condições normais de temperatura e pressão. É um gás de coloração amarelo pálido. É o mais eletronegativo e reativo de todos os elementos em sua forma ionizada. É extremamente perigoso, podendo ocasionar graves queimaduras químicas se em contato com tecidos vivos. Vamos lá, vamos destacar algumas considerações aqui, ó.
O flúor é o halógeno mais abundante da crosta terrestre, com uma concentração de 950 partes por milhão. Na água do mar se encontra numa porção de aproximadamente 1,3 partes por milhão. Os minerais mais importantes no qual esta pressão são a fluorita, no qual está presente são a fluorita. Então na fluorita a gente tem flúor, na fluoropatita, na apatita, né, um mineral do grupo dos fosfatos, e a criolita. Obtém-se pela eletrólise de uma mistura. No processo ocorre oxidação dos fluoretos e anodo. Obtém-se pela eletrólise. Eletrólise é algo bastante bacana, né? Você consegue fazer redução de minerais com corrente elétrica na água, né? No cátodo descarrega-se o hidrogênio, sendo necessário evitar que os dois gases obtidos entrem em contato para que não haja o risco de explosão. O flúor também é um subproduto efluente da produção do alumínio. Então, olha só, lembra da imagem de explosão de experimentos químicos? Então, isso já é um dado, um cuidado que foi sendo aprimorado. Não. Explosão. Veja só, imagina você está lá no laboratório, está fazendo eletrólise, né? E aí, de repente, algo começa a sair fora do comum. Esse aqui foi fraca. Vamos ver se a gente acha explosão de experimento químico. O que acontece? Acontece o choque de partículas que emitem muita energia a partir dessa fissão, né? A velocidade aumenta muito rápida, mais rápida que o compartimento que ela está aguenta. E aí, quando acontece isso, a gente tem a energia descontraindo a massa que estava empreendendo, né, essas partículas que se desparticularizaram da sua receita de vibração, de contenção. Então isso é desarranjo químico. E a eletrólise ela faz isso, né? Bom. Utilizam-se inúmeros compostos orgânicos nos quais foram substituídos fortemente átomos de hidrogênio por átomos de flúor. Os CFCs foram empregados numa ampla variedade de aplicações, por exemplo, como refrigerantes, propelentes, agentes espumantes, isolantes, etc. Porém, como contribuíam para a destruição da camada de ozônio, foram sendo substituídos por outros compostos químicos. Então, CFCs cloreto de flúor, né? CFC, ácido fluorídrico, uma solução aquosa de fluoreto de hidrogênio, é um ácido fraco, porém muito mais perigoso que ácidos fortes, como o clorídrico. O ácido fluoreto é utilizado
para gravar vidros e para retirar sílica, areia de aços especiais. Legal. O hexafluoreto de urânio é um gás a temperatura ambiente que se emprega para a separação dos isótopos de urânio. O flúor é uma forma composta com outros halógenos, apresentando, nestes casos, estado de oxidação -1. Por exemplo, esses elementos aqui. Essas misturas, né? A criolita natural é um mineral que contém fluoretos. Se extraía na Groenlândia, porém atualmente está praticamente esgotada. O gás sarin é produzido a partir do composto de flúor. Que é isso, gás sarin? É um líquido sem cor, sem cheiro, usado como arma química, né? Então, você vê que o fluoreto tem utilização na odontologia. Aqui, ó, fluoretos nos cremes dentais. 1000 a 1500 partículas por milhão que não devem ser engolidas. Adiciona água em baixa quantidade por ser muito tóxico. A Organização Mundial da Saúde considera o flúor como um medicamento. No período do governo, fluoretação, questões éticas já foram. Tá vendo como que a história prova para nós? Assim, ó, foram levantadas questões éticas a partir de experimentos químicos a respeito dessa medicação em massa, sem prescrição. O governo do presidente Ernesto Geisel foi implantando a fluoretação. Contudo, as leis de fluoretação de águas públicas foram recentemente contestadas por políticos e outros profissionais. Então, isso aqui é muito importante. Pesquisas das fontes de flúor, né? Então, sempre tem pesquisadores, laboratórios pesquisando essas fontes. Então, eles estão se enriquecendo dessas informações. Tá vendo como a informação é importante? Uma intoxicação por flúor é conhecida como fluorose dentária. São manchas em geral esbranquiçadas que aparecem nos dentes por excesso de flúor, geralmente de forma simétrica. Se manifesta com um aspecto, né? A gente tem esses aspectos odontológicos. Algumas precauções. O flúor deve ser manuseado com grande cuidado, devendo-se evitar totalmente qualquer contato com a pele e com os olhos. Também não podem ser armazenados em recipientes de vidro, pois corroem. O flúor é mais tóxico que o chumbo. Na Sicília foi achada uma relação entre regiões de alta concentração de flúor na água. Gráficos, doenças dentárias, métodos analíticos. Segundo o Standard Methods for the Examination of Water and was the water, edição determinado flúor são por colorimetria. Então a colorimetria é usada. É um método para poder medir a quantidade de cor expressa, né? Como explicado acima. Isso aqui é um método para poder investigar quantos flúoros tem, beleza. Então, o flúor, um gás, né, amarelo. Bem interessante.
Ahn, Voltando aqui, ó. Então, ó, eletrólise. Vamos pegar aqui. Então, ó, o que a gente viu do flúor? O flúor, ele foi ganhando reconhecimento pelas suas aprovações. E aí é um gás, né? Na temperatura média ideal. E aí esse gás, ele tem algumas aplicações. Dentro dessas aplicações, a gente tem no sentido da saúde, né? Muito utilizado odontologicamente. E tem, como ele não é como ele não tem metal, né? Ele consegue descascar metal, né? Ele consegue fazer o metal reagir, porque o metal ele se corrói fácil com a agressão do flúor, né? Então é um agressor bom para metal. Então utiliza-se a eletrólise. A gente colocou aqui, ó. Então vamos pegando esses conhecimentos aqui, ó. Vamos lá, o cloro agora. Cloro. O cloro é um elemento químico número 17, está contido no grupo dos halogênios. É o segundo halogênio mais leve após o flúor, sob condições normais. É um gás de coloração amarela esverdeado, onde formam moléculas diatômicas. Tem a maior afinidade eletrônica e a terceira maior eletronegatividade de todos os elementos reativos. Por essa razão, o cloro é um forte agente oxidante. O cloro livre é raro na Terra e geralmente é um resultado da oxidação direta ou indireta por oxigênio. E raro na Terra. O composto mais comum de cloro, o cloreto de sódio, é conhecido desde os tempos antigos. O gás de cloro foi primeiramente sintetizado em uma reação química, mas descartado como uma substância fundamentalmente importante. Sua caracterização foi feita em 1774. Quase todo o cloro na costa terrestre ocorre como cloreto em vários compostos iônicos, incluindo o sal de mesa. É o segundo halógeno mais abundante e o 21º elemento químico mais abundante. Cloro elementar é comercialmente produzido a partir de salmoura por eletrólise. O elevado potencial oxidativo do cloro elementar levou comercialmente para usos em branqueamento e usos desinfectantes, bem como suas várias utilizações na indústria química. Usado no vasta gama de produtos de consumo, produtos químicos orgânicos, tais como cloreto de vinila, PVC, bem como em vários intermediários para a produção de plásticos e outros produtos. Desinfetante comum, cloro elementar, compostos gerados. Na forma de íons de cloro, o cloro é necessário para todas as espécies conhecidas.
Moléculas orgânicas contendo. Beleza. Potencial de ionização. Tá contando a história, né? Ocorrência e obtenção. Cloro é encontrado na natureza combinado com outros elementos, principalmente na forma de cloreto de sódio. E também em outros minerais, como a silvina ou na carnalita. É o halogênio mais abundante da água do mar, com uma concentração de aproximadamente 18.000 partículas por milhão. Cloro é obtido principalmente a partir de eletrólise também, de cloreto de sódio, em solução aquosa com célula de amálgama. Aqui já está falando das eletrólises para poder conseguir o cloro. Na natureza, não é encontrado em estado puro, já que reage com rapidez com muitos elementos e compostos. Para potabilizar a água de consumo, dissolvendo nela. Também é usado como oxidante, branqueador e desinfetante. É gasoso e muito tóxico, neurotóxico. Foi usado como gás de guerra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Sais inorgânicos, hipocloritos, são sais provenientes do ácido hipocloroso. São mais importantes que o próprio ácido correspondente, devido à dificuldade de se obter ácido ao contrário dos seus sais. Então aqui alguns compostos, né? Cloritros, ácidos clorosos podem ser obtidos reagindo base. Ácidos percloratos são derivados dos ácidos perclorico. Este é um dos mais poderosos ácidos inorgânicos. Seu potencial de ionização é muito alto. Sabe o que a gente está vendo aqui? O cloro, para nós, ele é bastante bem-vindo no sentido da enzima, né? Da catalisação. O que isso quer dizer? Enzima e catalisação são agentes orgânicos que aumentam a atividade do organismo. Então, na presença de enzima e de catalisadores, a gente tem uma atividade elevada, né? Isso é muito importante porque nós precisamos de digerir várias coisas no organismo para reformar, né? Reformar o organismo mesmo, as células. Então, presta atenção. O cloreto, o flúor, eles são gases, né? Só que esses gases, ao se chocarem com uma massa de ar ou até com uma massinha, eles espalham. E nesse espalhar, o que acontece? Acontece uma dispersão de energia. Mas não é uma energia qualquer. É uma energia que
dissolve por acidez, né? Então você tem essas gotículas de acidez, né? E aí o que acontece? Como a gente precisa de digerir várias matérias brutas, o que são matérias brutas? São proteínas. São complexos proteicos, principalmente células mortas, patógenos, né, bactérias. Então, o sal, o cloreto, ele é muito útil para nos manter limpos. Não só as águas, não só nós, mas tudo que ele tem, tudo que tem cloro, quando o cloro é estressado, quando as partículas do cloro são estressadas em uma matéria, o cloro, ele por ser ácido e por lixiviação, a varredura por água, ele consegue manter limpo, manter o estado das coisas limpas. Isso é muito interessante porque pode ser empregado em processos de automação, assim como no organismo ocorre, né? Super interessante. Vamos lá, bromo. Bromo é elemento químico de símbolo besão Rzinho. Estado líquido. Na temperatura ambiente é vermelho volátil e denso. Sua reatividade é intermediária entre a do cloro e a do iodo. É um não metal do grupo dos halógenos. É empregado na fabricação de uma ampla variedade de compostos de bromo usado na indústria e na agricultura. Brometo de potássio, brometo de sódio foram usados como anticonvulsivos e sedativos no final do século XIX e no início do século XX, até que foram gradualmente substituídos pelo hidrato de cloral e barbitura. Primeiro uso comercial, além de aplicações menores como medicamento, foi o uso do bromo para daguerreotipo. Processo fotográfico. Mais bacana. É um dos elementos da tabela periódica que se encontra-se no estado líquido. O único não metálico, mercúrio. Os outros são mercúrio, galo. O líquido é vermelho, instável, denso e volátil. Evapora facilmente a temperatura e a pressão. Padrões formando um vapor. Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa. Primeiro do cloro, né? Que a gente não viu. Cloro. Aqui, ó, pra lavar roupa. Cloro. Lava a piscina. Medir a piscina. Tantos lugares que... Agora vamos ver o do bromo. Não achei não. Bromo. Altamente reativo, é um forte agente oxidante em presença de água. Vigorosamente como aminas, alcenos. Reativo. Viu? Olha só o negócio do halogênio. Ele é reativo.
Aplicações. O bromo molecular é empregado na fabricação de uma ampla variedade de compostos, usando na indústria e na agricultura. Na produção de 1,2 de brometano, que é usado como aditivo nas gasolinas, que tem como antidetonante o tetraetichumbo. O bromo é empregado na fabricação de produtos de pulverização, agentes de não inflamáveis, produtos para purificação de águas correntes, brometos empregados em fotografia, brometo de prata, desinfetantes, inseticidas e outros. Legal, isso aqui eu já vi na faculdade. Brometo de prata para filmes radiográficos. Estado de oxidação. O bromo é encontrado em níveis de traço em humanos. É considerado um elemento químico essencial, entretanto, ainda não se conhece exatamente as funções que realiza. Alguns de seus compostos se têm empregado no tratamento contra a epilepsia e como sedantes. Na natureza são encontrados 2 isótopos, o 79 e o 81, com abundância respectivamente. Algumas precauções, porque o bromo é altamente tóxico. Em pequenas quantidades, tanto por via dérmica como inalado, pode causar problemas imediatos de saúde ou morte. É muito irritante tanto para os olhos como para a garganta. Em contato com a pele, ocasiona inflamações dolorosas. Seu manuseio impróprio pode supor um sério risco à saúde. Bacana. Bromo. Ele aqui. Então é esse líquido aqui, que é considerado bromo. Todo elemento que a gente tem um metal, não metal. Então, dependendo da composição do elemento, né, existe uma certa reatividade de contra-estado. Ou seja, esse estado, né, quando a gente tem uma partícula e outra partícula, uma outra partícula, a gente tem níveis de estado de contenção entre elas, né? Então, quando a gente faz experimentos, o que a gente faz? A gente é igual cozinha, a gente tem processos de misturar partículas para ver se elas conseguem, a partir dessa mistura, diminuírem a um tamanho que vai parecer que elas ficam igual uma massa homogênea. E aí, nessa aparência de massa homogênea, ela expresse uma diferença por conjunto. A gente tem a mania de acreditar que as coisas elas realmente, por reformularidade de tratamento laboratorial, elas viram uma, né? Mas não é assim. Esse que vira, ele é uma mistura, né? E aí essa mistura,
É porque a qualidade da mistura está para com a partícula sobre a particulona. Então é isso que a gente tem. E aí a distribuição, a forma de distribuir. Então a gente tem a centrífuga, a redução, processo de oxidação. E aí, como a gente tem essa reatividade de contraestado, né? Quando a gente consegue desse contra uma massa de descontração, quer dizer que a gente conta com a massa para descontrair algo, né? E aí é esse que é o fato, né? Esse que é o dado do experimento. Se ele vai vai fazer uma descontração por mistura ou não. E que descontração é essa, né? Que massa é essa que a gente deve investigar a atenção para ela nos descontrair sobre determinado arranjo, né? Determinado sabedoria. É mais ou menos assim que funciona. Até por isso a gente tem metais, não metais, metais de transição. Agora o iodo. Símbolo Izão. Número atômico 53, massa atômica 126,9. Estado sólido. Ele aqui, ó. O iodo. Cristal. É o segundo menos reativo e o menos eletronegativo de todos os elementos. Seu grupo foi descobrido pelo Bernard Cortois. O iodo é um sólido negro e lustroso com leve brilho metálico que sublima em condições normais, formando um gás de coloração violeta e odor irritante. Forma um grande número de compostos com outros elementos, porém é o menos reativo do grupo. É pouco solúvel em água. A falta de iodo causa retardamento nas prolactinas. O iodeto de potássio é adicionado ao sal comum para evitar doenças. Existe a tintura de iodo, é uma solução de iodo em álcool. É empregado como desinfetante da pele ou para limpeza de ferimentos. Também pode ser usado para desinfectar a água. São importantes no campo da química orgânica e são muito úteis na medicina. Iodetos, assim como tiroxina, que contém iodo, são utilizados em medicina interna. O iodeto de potássio é empregado em fotografia. O triodeto de nitrogênio é um explosivo de impacto demasiadamente instável. Os isótopos radioativos 123 e 131 são utilizados em medicina nuclear para estudar a glândula tireoide. O 131 é usado também na terapia de alguns tipos de cancro na tireoide, graças ao seu decaimento com produção de partículas beta. E o iodeto de prata é usado na criação de chuvas artificiais. Ele é essencial para a produção de hormônios na tireoide. A deficiência de iodo na infância pode originar o cretinismo, deficiência mental provocada por hipotireoidismo.
Conduz a hipertireoidismo. Compostos. Existem 30 isótopos de iodo, porém somente o iodo 127 é estável. O radioisótopo artificial de iodo 131, através de partículas beta, mas também emite raios gama. 129. Aqui, ó. Muitos isótopos de iodo. Ó, o 131 é a partir de reação de fissão nuclear, que ocorre no decaimento do elemento urânio. Fissão nuclear é a quebra do núcleo do átomo instável em dois núcleos menores pelo bombardeamento de partículas como nêutrons. Os isótopos formados pela divisão têm massa parecida, no entanto, geralmente seguem. Tem fissão nuclear. É necessário cuidado quando manejar o iodo, pois em contato direto com a pele pode causar lesões. O vapor de iodo é muito irritante para os olhos e as mucosas. Interessante. Iodo. Então veja só. O iodo, ele é um camarada que é muito importante, porque o nosso organismo, né, ele foi desenvolvendo essa descontração né? Então, o nosso organismo, né, desenvolveu a descontração com iodo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o iodo se tornou uma peça-chave para a regulação do nosso organismo, né? E aí, como ela é uma peça-chave, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, por ela ser uma peça-chave, não ser metal, nós dependemos do iodo para atravessar as nossas funções, né? Regular nossas funções. Então, a partir disso, ele se torna muito importante. E aí a gente viu, né, o quanto de pesquisa é feito, para várias áreas ele é utilizado, e a falta dele, que é que a falta do iodo causa, né? Astato. Um penúltimo elemento que a gente vai ver é o astato. Ele é bem rapidinho aqui, ó. Ele é altamente radioativo, especialmente com o iodo. O astato tem caráter mais metálico que o iodo. Então ele é muito radioativo, aparência metálico. O astato tem importância somente no campo teórico e não é conhecido aplicações práticas deste elemento, provavelmente por ele ser tão radioativo que vaporiza a si mesmo quando ajuntado em uma quantia apreciável. O astato só existe na crosta terrestre como isótopos radioativos. Então ele fica lá em cima.
Por ser altamente radioativo, deve ser manuseado apenas nas investigações científicas e em condições especiais. A quantidade de acetato na natureza é tão pequena que não oferece risco à saúde humana. Entretanto, quando injetado em animais, por ser um halógeno, instala-se na glândula tireoide do mesmo modo que o iodo. E há indicações de que é altamente cancerígeno. Vamos ver aqui. Acetato. É um gás, né? Acetato. Então vamos lá para o último elemento que a gente vai ver. Depois a gente volta aqui e dá uma brincada. Tenesso. Tenesso, elemento químico de número 117, tem um símbolo tesão Szinho. Elemento transurânico, provavelmente um sólido de coloração escura, é um átomo superpesado com massa atômica prevista de 291. Altamente estável, sem isótopos estáveis conhecidos. Então não tem nenhum isótopo estável. História, etimologia. Estado Tennessee, nos Estados Unidos, seu nome em inglês. Até agora foram produzidos 6 átomos de tenesso. Eles foram produzidos em aceleradores de partículas utilizando íons de cálcio, de forma similar à produção do flerov. E a reação de fusão nuclear é apresentada pelas seguintes equações. Então essas são as reações de sintetização do tenesso. Ainda não foram sintetizados compostos contendo este elemento devido à sua vida extremamente curta e à falta de isótopos. Previsões teóricas. Então vamos lá. Tenesso. Qual que é a particularidade desses processos de investigação radioativa? Atualmente existe uma ciência que tem empregado qualidade radiológica sobre o organismo, né? Então a gente tem essa nem atualmente, né? A gente já tem muitos anos, porque a radiação, o lado radiológico, ele é além do que a gente imanta saber no sentido da ambição da sabedoria, né? A radiologia, ela vai muito além porque ela é um princípio de composição das partículas em estado de natureza. A radiologia é um estado de natureza das partículas. O que a gente estuda? A gente estuda o desarranjo da expressão dessa vibração, da desparticularidade de ondas. Então, cada particularidade de onda em um bloco fechado, ela descreve-se na natureza, ela se decai na natureza por um arranjo bem descomposto por pulsos, né? Então aqui a gente tem a degeneração pulsátil e esse decaimento a gente tem vários tempos para decair. Então isso é a particularidade que inscreve determinada forma, determinado elemento. Os átomos são micropartículazinhas. Quando a gente tem um bloco dessas micropartículazinhas, a gente consegue
observar. Observar o que? O efeito dessa onda aqui, ó, dessa fractal, dessa matemática. Entendeu o que é a radiologia expressa e como ela tem um comprometimento com a vida e com as partículas? Então, quando a gente consegue pegar e fazer um átomo novo, o que é? A partir do bombardeamento de nêutrons, da fissão nuclear, fissão de nêutrons. Quando a gente sintetiza um átomo novo, acontece essa observação da inovação, da potencialidade que a natureza pode vir ser no futuro a partir da capacitância de mudar o seu sentido radioativo. Porque é isso que acontece com toda a vida, segundo os preceitos da reformulação das partículas, né? Elas vão se adaptando e ganhando mais força e mais comportação radiológica. O nosso organismo ele se equilibra sobre todas as partículas, despartindo um pulso de radiação que é bem compensionado, né? Campensionado nessa unidade desintegradora. E os objetos assim são também. Por mais que eles não tenham dinamicidade, eles têm a radialidade, né? Então isso é muito importante saber, né? E a matemática dessa sabedoria, né, quando a gente avoluma isso na matemática e descomprimenta a partir da aplicação de formas, isso começa a ganhar a visibilidade de orientação no tempo e no espaço. E isso nos desinforma sobre o futuro e sobre a adequação que a gente tem que tomar nesse presente, sabendo dessa informação. Então isso é muito bonito. E para brincar, a gente pode pegar o Tenesso aqui, ó, e fazer aquela desexpansão sobre essa lógica. Ó, a gente tem uma soma, né, um fixador aqui de escala, né? A gente fixa uma escala de onda que desescala fazendo contrações no organismo, né? Aqui, ó. Ações e contrações. Distorce o organismo, ó. Então, isso é uma onda no sentido químico, né, da operação química. Já esse astato, a gente vai ter uma atenção que vibra um agudo, uma onda aguda, tá vendo? Uma atenção, uma antena em ação, um núcleo em ação, né, aqui, ó, que desvibra um agudo, fazendo descontrações, né, de fixações nas atençõezinhas que que fixam no organismo. Então, olha o status aqui, né? A status. Então, você fixa ponto, e aí vai fixando ponto. Aí quando vê, você está preso entre essa fixação aqui, ó. Você nesse plano, você está meio que desfechando essa orientação aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Vamos lá pro iodo. Dependendo do I e do O, né? Olha só.
a gente tem um comprimento grande, né? Um tchau. Tchau. Iodo. Então o iodo, né? Olha aqui, ó. Nós estamos brincando aqui, ó. Pode ser a química da transpiração. Mas ela é mais ou menos uma barreira do organismo que que sai, né, do organismo. Ou seja, o D, né, arca, né? Você tem um arco fechado que arca o organismo fechado. Então o que que sai? Sai só a transpiração. E odor, né? O odor não é a transpiração. O iodor é a busca por travar a transpiração, né? Então, vamos lá. Brincando com o bromo agora. O bromo, o B, ele é um arco que tem uma invasão, uma pressão no meio. Esse é o B para nós, ó. Então, uma pressão no arco, ó, um meio de arco, um desarcando, uma reação, né? Uma reação, um registro, uma reação no organismo que vai desescalando o organismo, ou seja, vai freando o organismo. Então a gente tem isso, né? Um freio de organismo. Freio. Né? Então você pode pegar o bromo e frear em X local. Tá vendo como que é mais tranquilo quando a gente brinca? Ó o cloro. O cloro, o C, ele é um ímã, né? É um atraente, né? E o C, ele vai criar uma atração, ou ele vai fechar uma atração que desangula em L, né? Que faz um 90 graus. Um triângulo 90 graus, desangula em L. O organismo, ou seja, então a gente tem uma contração aqui, ó. Se tem o O depois, a gente tem uma contração. Então, se você tem o C e contrai contra L, você faz, ó, levanta, contração. Viu? Então, cló, piscou, cló, depois reagiu e olhou. É como se fosse um tempero de olho, né? Um tempero de cló, piscou, saiu água, protegeu, reagiu e olhou. Clorou. Se melhorou. Se chorou. Entendeu? Se lavou. Entendeu? Fluo agora. O último, né? A última brincadeira. F é uma força. Não sei para quem nunca brincou. Chave de cano é assim, ó. Você tem a força que vai fechando aqui, ó. E aí vai pegando aqui, ó. O fluo. Fluo é uma força, né? É uma força diminuída, renderizada, desescalada, que angula um preenchimento agudo, uma escuta aguda, uma adição aguda, um cheiro agudo, que entra no organismo e faz reagir o organismo. Fluor, né? Ao agudo. Gás, né? Sensação. Então é como se fosse um perfume, um fluor, né? Um sabonete de ar. E aí a gente tem essa força, né? Por que faz força? Porque o organismo, na automaticidade de sentir, ele faz uma contração e pesa. A contração pesa porque delineadamente a contração que a gente faz aqui mexe sistematicamente na onde estava sendo mexido para outra coisa. Então, sabe as colheres de pau, as colheres das nossas avós, sistematicamente? Sabe as colheres, ó?
Então, as colheres faz a gente se render por quê? Porque mexe sistematicamente com as nossas pás, né? O flúor, né? Esse cheiro, essa mudança na atmosfera, ó, faz contração no organismo. Essa contração ela pode mudar o vetor da organização do organismo. Essa mudança de vetor pode criar pode mudar a atmosfera, principalmente pelo princípio pecaminoso. Já viu pelo princípio pecaminoso? Porque o pecado ele depende da referência da contração. Você já viu, às vezes você está fazendo alguma coisa, você está andando na rua, tem um pessoal trabalhando, aí passa uma mulher bonita e o pessoal tudo vira o olho e aí acaba que alguém deles deixa cair alguma coisa no chão e quebra. Então, isso é o flúor, né? É o que fura o olho, fura por contração. Porque é como se a gente pegasse e desempreendesse a contração para um outro vetor. E aí, brincando com isso, a gente entende esse tal do flúor com uma outra graça. Apesar que já é conhecida e trabalhada, né, laboratorialmente. Então, esses são as lojas, né, de contração, ó, flexão, acento de flexão, diferenciais, ó, deltas no organismo, no comprimento do organismo. E o que isso quer dizer? Então, se a gente quer mudar o vetor do organismo, quer desorganizar o organismo, a gente precisa de halógenos, ou seja, elogiadores de organismo. Então, às vezes a gente se engana pelos elogios. Muitas pessoas vão falar que você é o cara, que você é isso, que você é aquilo. Olha só, ao halogênio. Porque ninguém fala nada a troco de nada. Todo mundo espera um halogênio de descomprimento no seu status vetorial. Todo mundo espera um acento circunflexo na sua escala quando fala com você, quando tenta te surpreender com elogios. A partir da atração de ser. Ele fala, você. Aí ele fecha você assim, ó. Num imã, né? Você. Aí o que tem eu? O que tem esse imã? Você é. Aí você é. Aí ele fala você é. Aí você completa com o circunflexo aqui, ó. E ele fecha você assim, ó. Você é o cara. Aí te veste de palhaço, ó. Ou de aniversariante. Tá vendo? Como que é bom brincar com a química? Porque esse é o sentido da natureza, né? Brincar com a gente até que a gente descontrair a brincadeira para brincar de uma outra, ou para dormir e para brincar no outro dia. Então é isso, pessoal. Esse foi o conhecimento no vídeo de hoje, né? E aí a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai falar de uma outra família. E como sempre a gente vai brincar com esses critérios simbólicos que a gente às vezes se arregaça tentando ser ator e desinterpretar isso, mas esquece que tudo é uma bela de uma brincadeira a colheres e panelas de fundos de nos servir alimentação. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui.